Bom dia, meu querido irmão e minha querida irmã. Que a paz do Senhor enche o seu coração neste início de dia e que a presença de Deus envolva o seu lar com amor, proteção e esperança. Hoje, antes de orarmos juntos, quero compartilhar com você uma palavra que pode transformar o seu modo de viver e renovar a sua fé. Quero que você respire fundo, desacelere por um instante e permita que o Espírito Santo fale com você através desta mensagem. O crescimento espiritual não é apenas um desejo, é um chamado divino. A vida com Cristo não foi planejada para que permaneçamos parados, acomodados em um lugar de conforto. Assim como uma semente precisa romper a terra para alcançar a luz do sol, a nossa fé precisa romper barreiras para florescer e amadurecer. Deus nos chama a dar passos mais profundos com Ele, a sair da superfície e mergulhar em um relacionamento íntimo e transformador. Quando escolhemos permanecer na estagnação, resistimos ao propósito que o Senhor sonhou para nós. Ele deseja moldar o nosso caráter, fortalecer a nossa confiança e nos ensinar a viver de maneira abundante. Não fomos criados para uma fé frágil, mas para desenvolver raízes firmes que nos sustentem diante das dificuldades. A palavra em 1 Pedro 2, 2 e 3 nos lembra: como crianças recém-nascidas, desejem com intensidade o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam para a salvação, se é que já experimentaram que o Senhor é bom. Ninguém nasce gigante na fé. Quando encontramos Jesus, começamos uma jornada de transformação e cada passo exige dedicação, entrega e sede pela presença de Deus. O crescimento espiritual acontece quando escolhemos nos alimentar diariamente da palavra, quando buscamos a orientação do Espírito Santo e quando colocamos em prática os ensinamentos do Senhor. É um processo diário, construído com paciência, oração e fé viva. Meu irmão, minha irmã, assim como o corpo precisa de alimento para viver, a nossa alma também precisa ser nutrida para permanecer firme diante das batalhas da vida. A fé não cresce no vazio. Ela precisa ser alimentada diariamente com a palavra de Deus, que nos sustenta, fortalece e direciona. Jesus mesmo nos ensinou isso em Mateus 4:4, quando disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O pão alimenta o corpo, mas a palavra alimenta o espírito. Sem esse alimento diário, a nossa fé enfraquece. O nosso coração se torna vulnerável e acabamos desanimando diante das dificuldades. É por isso que Deus nos chama a buscá-lo todos os dias, a abrir a Bíblia e deixar que suas verdades nos preencham. Cada versículo lido, cada promessa meditada, cada oração feita em silêncio são sementes plantadas no nosso interior, que aos poucos crescem e nos fortalecem. Pedro nos lembra que devemos desejar o puro leite espiritual para crescermos na fé, assim como um bebê anseia pelo leite que o faz desenvolver-se. Do mesmo modo, o cristão precisa desejar a presença de Deus, ansiando por conhecê-lo mais profundamente. Quanto mais nos alimentamos da palavra, mais o Espírito Santo nos fortalece e nos dá discernimento para enfrentar tentações, suportar provas e caminhar com firmeza na vontade do Pai. Não se trata apenas de ler por ler, mas de mergulhar na presença de Deus e permitir que Ele fale conosco através das Escrituras. A Bíblia não é um livro comum, ela é viva, poderosa e transforma corações. É nela que encontramos direção quando estamos perdidos, paz quando estamos ansiosos e esperança quando tudo parece desmoronar. Quem se alimenta da palavra todos os dias nunca permanece o mesmo, porque ela tem o poder de renovar a mente, restaurar a fé e reacender o fogo da presença de Deus. O apóstolo Pedro nos ensina em 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Esse versículo revela uma chave poderosa para o nosso crescimento espiritual. Precisamos aprender a andar em equilíbrio entre a graça e o conhecimento, porque ambos são essenciais para que vivamos uma fé firme e transformadora. A graça é o favor imerecido de Deus,
um presente que não conquistamos, mas recebemos por amor. É através dela que fomos salvos, perdoados e restaurados. Jesus é o maior exemplo de graça. Ele perdoou aqueles que o traíram, curou aqueles que duvidaram dele e amou aqueles que o rejeitaram. Viver na graça significa aprender a perdoar, mesmo quando dói, amar, mesmo quando não somos correspondidos, e agir com bondade, mesmo quando não há nada em troca. Mas Pedro também nos chama a crescer em conhecimento. O Senhor nos alerta em Oséias 4:6 que o povo dele perece por falta de conhecimento. O conhecimento da palavra nos protege, fortalece e nos guia. Ele nos ensina a discernir o certo do errado, a diferenciar a voz de Deus das vozes do mundo e a permanecer firmes quando a pressão da vida tenta nos afastar da vontade do Pai. Não se trata de acumular informações, mas de ter um relacionamento vivo com a palavra, permitindo que ela molde o nosso caráter e nos transforme por dentro. No entanto, precisamos compreender que graça sem conhecimento pode nos tornar ingênuos, e conhecimento sem graça pode nos tornar duros. Quando unimos os dois, encontramos o equilíbrio perfeito que nos leva à maturidade espiritual. A graça nos ensina a amar, e o conhecimento nos ensina a permanecer firmes na verdade. Juntos, eles nos preparam para enfrentar as batalhas da vida com sabedoria, humildade e fé. A Bíblia nos ensina que o conhecimento da palavra não é apenas para encher a mente, mas para transformar o coração e renovar a vida. O profeta Oséias já havia alertado: "O meu povo perece por falta de conhecimento." Oséias 4:6. Isso significa que sem a verdade de Deus, ficamos vulneráveis às mentiras do inimigo, perdemos a direção e corremos o risco de viver sem propósito. Imagine um soldado indo para a batalha sem conhecer suas armas. Ele estaria completamente exposto e indefeso. Da mesma forma, nós, como filhos de Deus, precisamos conhecer a palavra, porque ela é a nossa espada, nosso manual de vida e nossa proteção contra os ataques espirituais. É através dela que aprendemos a identificar as ciladas, resistir às tentações e permanecer firmes quando os ventos contrários se levantam. O conhecimento nos dá discernimento. Quando estamos cheios da verdade, conseguimos reconhecer as mentiras disfarçadas que o inimigo lança contra nós. Conseguimos identificar portas que Deus abriu e aquelas que o inimigo tenta usar para nos confundir. Além disso, o conhecimento nos guia na criação de nossas famílias, nos ajuda a tomar decisões com sabedoria e nos dá força para caminhar com integridade, mesmo quando a cultura ao nosso redor tenta nos empurrar para longe dos princípios do Senhor. Mas lembre-se, o verdadeiro conhecimento vem acompanhado de humildade e submissão a Deus. Não é apenas saber o que está escrito, mas permitir que o Espírito Santo grave essa verdade em nosso coração e nos ensine a viver de acordo com ela. A palavra não é a teoria, ela é vida, cura e transformação. Quando a aplicamos no dia a dia, colhemos frutos de paz, força e fé inabalável e nos tornamos testemunhas vivas do amor de Cristo. Precisamos entender que o crescimento espiritual nem sempre acontece nos momentos fáceis. Muitas vezes, Deus nos conduz por processos que, à primeira vista, parecem dolorosos, mas que, na verdade, são fundamentais para nos fortalecer e nos preparar para viver tudo o que Ele tem para nós. Jesus nos ensinou em João 15:2. Todo ramo que dá fruto, Ele o poda para que produza ainda mais. A poda dói, mas é sinal de que Deus está trabalhando em nós. Talvez hoje você esteja passando por uma fase difícil, enfrentando perdas, decepções, portas fechadas ou situações que não consegue entender. Saiba que mesmo quando parece que nada faz sentido, o Senhor está te moldando. Assim como o agricultor retira galhos secos para que a árvore floresça com mais força, Deus remove da nossa vida tudo aquilo que nos impede de crescer. Sejam hábitos, atitudes ou até relacionamentos, Ele nos prepara para dar frutos ainda maiores. O apóstolo Paulo também nos lembra em Romanos 12:2: "Não se conformem com este mundo,
mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação nem sempre é confortável, mas é necessária. Cada lágrima, cada oração silenciosa, cada renúncia feita no secreto, tudo isso está gerando crescimento e maturidade dentro de você. Lembre-se, maturidade espiritual não é medida pelo tempo que passamos dentro de uma igreja, mas pela transformação que o Espírito Santo realiza em nosso coração. Ela acontece quando o nosso caráter se torna mais parecido com o de Cristo, quando aprendemos a amar mais, a perdoar com mais facilidade, a confiar com mais profundidade e a depender menos de nós e mais de Deus. As lutas moldam nosso interior e nos tornam mais fortes para viver o propósito divino. Agora, vamos nos unir em oração, entregando ao Senhor tudo o que ouvimos e pedindo que Ele nos ajude a crescer espiritualmente. Feche os seus olhos por um instante, acalme o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você neste momento. Senhor Jesus, hoje eu me coloco diante da Tua presença com um coração humilde e sedento por Ti. Reconheço que preciso crescer, amadurecer e me tornar a pessoa que o Senhor me chamou para ser. Molda o meu caráter, transforma a minha mente e fortalece a minha fé. Ensina-me a viver segundo a Tua vontade e a caminhar em obediência aos Teus ensinamentos. Pai, ajuda-me a permanecer firme nos dias difíceis. Dá-me coragem para enfrentar as batalhas, sabedoria para fazer as escolhas certas e paciência para esperar pelo Teu tempo. Quando as lutas vierem, que eu não desanime. Quando a dor bater, que eu confie na Tua fidelidade. Quando o medo tentar me paralisar, que a Tua palavra seja o meu sustento. Espírito Santo, guia meus passos e enche o meu coração com a Tua presença. Ensina-me a perdoar, a amar com mais intensidade e a viver com esperança, mesmo em meio às tempestades. Aumenta minha fome pela Tua palavra e ajuda-me a buscar intimidade contigo todos os dias. Em nome de Jesus, eu declaro que este é um novo tempo de crescimento e transformação na sua vida. Se essa oração falou ao seu coração, escreva amém nos comentários como sinal da sua fé. E se esta palavra abençoou você, inscreva-se no canal Inspiração em Palavra, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que a graça dele acompanhe cada passo da sua caminhada. Amém. Antes de irmos, meu querido irmão e minha querida irmã, quero te fazer um convite especial. Não pare aqui. Se esta palavra falou com você hoje, eu te encorajo a assistir os outros vídeos aqui do canal. Cada mensagem foi preparada com muito carinho para fortalecer a sua fé, renovar as suas esperanças e te lembrar que Deus cuida de cada detalhe da sua vida. E lembre-se, o cuidado de Deus sobre você não termina hoje. Amanhã Ele terá uma nova palavra para o seu coração, um novo sopro de esperança e uma nova chance para recomeçar. Por isso, já se prepare para voltar aqui amanhã e receber mais uma mensagem que vai abençoar a sua vida. Não perca o que o Senhor tem reservado. Ele sempre tem algo maior para derramar sobre aqueles que o buscam com todo o coração. Deus nunca te abandona. Mesmo quando tudo parece difícil, Ele continua escrevendo uma linda história para a sua vida. Por isso, descanse nele, confie nos seus planos e não desanime. A vitória que você tanto espera pode estar mais perto do que você imagina. Te espero aqui amanhã para mais uma palavra abençoada.